Boa tarde a todos, todas. Parte. Não estou ouvindo. Um problema técnico. Agora está ouvindo? Eu estou ouvindo. Perfeito. Peço desculpas e passo novamente a fazer o que eu estava fazendo, que era saudar a todos. Então, boa tarde, senhoras e senhores, para essa retomada da nossa reunião depois da suspensão ocorrida às 11h50 da manhã. Presentes nessa 82ª sessão regulatória de diretoria executiva colegiada em sua continuidade, o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues, presente também, o qual saudando também o Dr. Paulo Henrique, presente em sala, que é o Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transporte e rodovias. Saúdo o diretor regulador de energia e saneamento, senhor Wilber Noelara, o advogado-geral regulador, senhor Felipe Thomas Borges, a nossa chefe de gabinete, senhora Leia, os servidores através do Haroldo Luna Cavalcante, saúdo a todos, da GER, e os representantes da Sinfra, a Andréia Carolina Domingues, o Gessé Silva dos Santos, o Marcelo Augusto Andrade, o Rafael Vitor Souza Braga e Gustavo Povas Detone. E representando o verificador independente, a Evia, Daniela Argenta e Rodrigo Casarim. Os representantes da parte interessada, a Via Brasil, MT 320, concessionário de rodovia SA, através do seu presidente, João Courineto, e Renato Peixoto Beltrame e a Mariane Corade Braga. Torno essa sessão na parte da tarde aberta. Vou só, para a gente ganhar tempo, não abrir para todos falarem boa tarde, porque já nos saudamos pela parte da manhã, e vamos diretamente ao ponto em que paramos. Essa sessão regulatória começou com a expressão do voto vistas do Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, após ter sido interrompida na sessão regulatória anterior com o pedido de vistas. Depois do voto vistas feita, tivemos uma participação da nossa AGR, que manifestou sobre alguns itens colocados no voto vistas, e paramos exatamente aí quando pedimos a questão de dilação de prazo, de suspensão de prazo, por conta de um acidente que teve com a família do diretor Noril, que graças a Deus não foi nada grave, né? Pôde dar assistência para a família. Agradecemos a todos pelo bom senso de aceitarem essa suspensão e passamos então de onde paramos. Eu queria começar essa parte da tarde partindo diretamente para o pedido do diretor ouvidor, que é a gente fazer maiores diligências. Letrado, o pedido dele, ele pede por diligências, né? E talvez a gente, para resgatar um pouquinho, faça a leitura, né? Eu pediria só que fizesse a leitura, retomasse, né? Na parte do voto em diante, se puder projetar, André, e a gente retoma ele, porque alguns não estavam, e a partir daí eu submeto aos demais pela concordância ou não, ou pelo voto de cada um, né? Não, eu voto. Tanto vamos ler no final para ver se concordância, ajustamento. Então, o voto do Dr. José na parte que ele fala por... E aí o Dr. José, assim que puder assinar o voto e enviar para o gabinete, agradecemos. Muito bem, pode aumentar o tamanho, vai descendo, o Lambe que vota, não precisa ler ele inteiro, vamos no voto, né? Que são todas as tratativas. E aí, posto, vou fazer a leitura. Por isso, voto nos termos da legislação em vigor, especialmente da Resolução Normativa 001/2012, que dispõe sobre procedimentos de apreciação e deliberação de processos administrativos regulatórios pela diretoria executiva colegiada da AGER, e outras providências para que seja o processo convertido em diligência, nos termos do artigo 21 da citada resolução, que dispõe, entendendo a maioria da diretoria executiva que o processo não se encontra suficientemente instruído. Será lícito a conversão em julgamento de diligência para o esclarecimento de matéria fática ou técnica, na forma dessa resolução. E faz alguns considerandos. Considerando que a Coordenadoria de Estudos Econômicos manifestou nos autos que após a data de 9/11 de 2021, quando da divulgação da inflação oficial do mês de outubro, que fosse procedida a revisão do
cálculo tarifário, considerando que o processo foi pautado para, né, pode seguir, julgamento no dia 8/11. Eu não vou ler todo o voto, né, porque aqui diz que, como houve esse pedido de vistas e com isso houve atualização do indicador, pede que retorne para novos cálculos e adequação até o momento. Né. A coordenação de estudos econômicos também deve esclarecer a questão do IPCA ser utilizado no mês de setembro, como manifestou, ou pelo de outubro, né, e se seja o processo remetido ao relator, para posterior manifestações da coordenação quanto aos itens esses todos vencidos de manhã com explicação da AGR, que não se faz necessário essas juntadas devido ao item da nossa normativa 001, que ela por si só já é suficiente e que a PGE foi mais um dispositivo citado, não necessariamente que fez uso dela. E após a manifestação do relator, também faz necessário a Advocacia Geral, que ele também manifesta novamente por essa situação. Vamos seguir, a chefia do gabinete vai juntar os atos, são atos normais, né, de ofício, e a questão somente após o cumprimento dessa exigência é que entenda o processo estará apto para ser votado. Tem mais algum item? H, para além dessas considerações, necessário também faz que o relator esclareça seu voto, o prazo que será determinado a concessionária para que a mesma promova os avisos necessários acerca do novo valor para a ciência, bem como se torne dispensável a deliberação que seja estabelecido data e horário para o qual passará a vigorar. E J, após cumprir suas diligências necessárias para a regulação e instrução do processo, ser designada nova sessão regulatória para análise e mérito do pleito. De manhã nós começamos com alguns esclarecimentos, né, eu entendo que poderiam seguir ou não assim se os diretores julgarem, mas gostaria de ver se nós poderíamos ir direto ao pedido, que é a letra A, se há necessidade de novas diligências para que assim a gente faça a condução deste voto e conclua pelo pleito positivamente ou negativamente, que é o pedido da empresa. Como o doutor José já explicita em seu voto a necessidade de que há necessidade de diligência, eu passo a colher o voto dos demais, né? Ele vota pela diligência, né? Então, passo primeiramente para o diretor Paulo, em ordem alfabética, que é assim que a gente procede quando estamos de forma híbrida, para se manifestar quanto ao seu voto. Bom, presidente, como eu havia me manifestado pelo período matutino, eu continuo votando, na verdade, conforme consta nos autos desde a última sessão regulatória, ou seja, pela manutenção do meu voto, tendo em vista que, na minha visão, houve o trâmite regular do referido processo aplicando o índice de setembro de 2021 e o valor estava atualizado tanto pelo VI quanto pela Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos. Todavia, se o entendimento do colegiado for por novas diligências, tendo em vista o pedido de vista, né, e aí que já materializou não somente uma expectativa, e vejo aqui, inclusive, porque já houve uma solicitação verbal à Coordenadoria de Estudos Econômicos, eu vejo simplesmente que se atualizar o índice, teríamos uma remarcação de sessão e o valor para o usuário vai ficar maior. A conclusão é essa, vai passar para 9,40, né, enfim, mas é uma questão que o colegiado vai deliberar. Em síntese, o senhor mantém o seu voto e deixa a critério do colegiado, se por maioria optar por diligências. Só liga, por gentileza. Isso, e a instrução correria normalmente. Perfeito. Doutor Noril, o seu posicionamento do seu voto frente ao processo que está correndo, né, e ao pedido de diligência do doutor José, e a manifestação de voto do doutor Paulo. Mas quanto ao pedido do doutor José, qual é o seu posicionamento? Presidente, eu, sem adentrar o mérito de todo o julgado aí, eu também votaria pela diligência para atualizar todo o processo até o mês de outubro. Perfeito. Então, o senhor vota por diligência e para que haja atualização do índice, uma vez que ele já percorreu o tempo suficiente para atualização. Isso, presidente.
Perfeito. Cabe acolher a voto da presidência também. Eu tenho acompanhado desde manhã, a gente quase que começou a fazer as diligências aqui na reunião e talvez todas fossem sanáveis na própria reunião. Então, só que isso delonga e eventualmente podemos incorrer em alguma falha pela intempestividade, nada que não tenha nada grave, né? Na verdade, com o decorrer do tempo, houve esse vencer de óbice que a CRI menciona muito bem, né? Que poderia ser por setembro, poderia ser outubro, dependendo do momento, e me coloco assim no meu voto como também é de bom tom, né, até para que essa decisão ela seja coerente, incontestável, né, transparente, né, que percura, sim, um pequeno passo de contextualização, mas que pode fazer sentido quando a gente pensa em fazer de forma correta, em que pese não haver prejuízo, tanto o voto do Paulo, no meu ver, né, Paulo, adotando o mês de setembro como parâmetro, mas que foi um pouco prejudicado pelo tempo que passou, até pelo pedido de vistas, né, e ele percorreu o tempo de atualização dele, e isso é uma situação bem rápida de se fazer. Eu também voto pela diligência para atualização do valor, e gostaria, sim, de já, no meu voto, deixar agendada a próxima reunião que possa, na representação do voto atualizado, para a gente já poder sanar essa importante decisão para evitar desequilíbrios lá fora e problemas de falta de continuidade por nós postergarmos uma decisão tão importante. Mas acho que para bom tom, né, para efeito de seguir corretamente os trâmites legais, a gente dar o tempo da CRE se manifestar, né, poderíamos aqui, o senhor é estatístico, poderia aqui fazer o cálculo, né, a gente poderia conferir ele, fazer as devidas instruções em reunião, mas eu acho que para bom tom não é uma coisa que cause tanto prejuízo que não possa ser feita, e que dar o tempo da CRE se manifestar, e nisso o senhor eventualmente atualizar e reapresentar o voto. Esse é assim que eu voto. Vamos só aguardar ver se já temos a escrita da ata, senão a gente ajuda a escrever, fazer uma leitura, e eu gostaria de agora fazer uma rodada, e talvez nos ajude a Leia, no sentido de projetar a agenda para ver que dia, se nós contarmos 5 dias úteis, e peço ajuda da GR, né, também, nessa continuidade, para ver que dia que dá, se é terça-feira mesmo que vem, né, para não causar prejuízo de continuidade, a gente já deixar agendada essa reunião. Gente, eu não estou ouvindo. Opa, vamos ver se melhora. Mais alguém não está ouvindo? Tenta dar uma mexidinha só no fone de ouvido, doutor Noreu. A doutora Andréia fez uma manifestação justa, né, pelo site. Tal prejuízo poderá gerar pedido de posterior reequilíbrio econômico, né, financeiro do contrato por parte da concessionária, que em última análise acabará gerando maiores prejuízos também para o usuário do serviço e o próprio poder concedente, que terá que arcar com eventual reequilíbrio. É justa a sua manifestação, embora não tenha essa previsibilidade de ter, nós vamos registrar em ata, doutora André, e sim, vamos mencioná-la. Terça-feira, doutor Felipe, é uma data válida, corresponde aos 5 dias, se a gente, considerando que nós vamos mandar para o Diário Oficial amanhã, né? Mas o senhor entende que com a data de hoje, já conta os 5 dias com a data de hoje? Por favor, se manifestar. Boa tarde a todos. Pode falar, diretor. Presidente, só uma questão. Pode falar, sim. Eu gostaria que ficasse consignado que eu já está gravado, na verdade, meu voto, né? Sim, está gravado. Senhor, e sim, podemos, na hora que o senhor manifestou, deve estar na ata que o senhor manteve o seu voto, né? E se coloca disponível, claro, no caso. Disponível fazer claro, o que a diretoria entender. Perfeito.
mas eu acredito que está na ata e na hora de nós lermos a ata podemos parar, anotar, tá? E fazer ajustes necessários. Doutor Felipe, por gentileza, pode se manifestar. Considerando que a ciência e o conhecimento de todos a respeito da próxima sessão regulatória ocorre na data de hoje, e a partir de amanhã já contamos o primeiro dia, então pode ser agendado para a terça-feira que vem. Só abre para ver que evento que nós temos na terça, a nossa agenda, tá? E vamos ver se a gente consegue realocar algum, porque certamente tem, tá? Uhum. Ok. Ok. Calma. Vamos marcar para as 14 horas, então, pode ser? Que está aberto. Perdão? Só um esclarecimento, presidente. O senhor vai colher o voto com relação à data, né? Tá bom. Então, a data disponível na nossa agenda, já abro a palavra, viu, João? Eu vi que o senhor gostaria de falar, embora atemporal, né, mas não tem problema, tá? Já abro. Doutor Paulo, ele fez uma questão de ordem para abrir a palavra justamente para ver concordância quanto à data, né? Então, passo de novo de forma, quando nós estamos à distância, na nossa forma alfabética, começo pelo doutor José. Doutor José, de acordo com a nova data para a reunião de sessão regulatória para na terça-feira, às 14 horas. De acordo, presidente. Obrigado, doutor Paulo, na ordem alfabética. Tendo em vista, presidente, que eu fui voto vencido, eu concordo com a nova reagendamento da data. Obrigado. Doutor Noril, a sua expressão quanto à concordância com a nova data. Estou de acordo, presidente. Perfeito. Essa presidência também está de acordo com a nova data, só peço que na sequência já se faça a informação para o IUMAT, para o IUMAT, para o Diário Oficial, e na sequência todos os órgãos reguladores. Em que pese estarmos um pouco atemporal, o doutor João pode falar. João, parece que você queria falar, fique à vontade de se manifestar. O microfone foi fechado, eu acho. Isso. Posso manifestar? Sim, pelo nosso regulamento não, mas não há prejuízo, tá? Pode se manifestar, sim. No intuito contributivo. Tá? Sim. Primeiro, boa tarde a todos. Né? Vamos lá. Acho que assim, só uma colocação. Eu não vou ficar aqui citando tudo aquilo que impacta para a concessão, porque eu acho que isso já está posto e acho que Paulo foi muito feliz aí nas colocações dele. A gente tem até o dia de ontem cerca de R$360 mil a menos no nosso caixa, né? Por conta do não reajuste. E isso certamente causa um desequilíbrio no contrato, mas mais do que o desequilíbrio no contrato, isso causa uma fragilidade, eu não sei se tem essa dimensão disso, significativa em relação à regulação do Estado do Mato Grosso, né? Porque eu hoje, por exemplo, vou ter que emitir um fato relevante aqui para os meus debenturistas para dizer o porquê que eu não tive reajuste no contrato. Então, eu não sei depois qual vai ser o impacto em relação à percepção da agência de rating, cujo próprio presidente aí já esteve comigo, inclusive, tendo que explicar as questões do passado, aí, do porquê de reajuste, porquê de não reajuste, etc. A gente está falando da maior segurança que pode ter no contrato de concessão, né, que é o reajuste do contrato. Então, os investidores que compraram a debênture aí pelos próximos 16 anos da 320 querem entender o porquê que a gente ainda não teve o reajuste no mês de outubro que foi previsto. Então, esse é um ponto importante que eu acho que tem que ser ponderado sempre, porque eu tenho certeza que todos que estão aí, assim como nós aqui, estamos tentando buscar construir uma imagem positiva do Estado do Mato Grosso enquanto órgão regulador, né? Esse é um primeiro ponto. Agora, o ponto em relação à questão do reajuste do mês de novembro, acho que vale a pena ressaltar que, se eu não me engano, e aí acho que tem pessoas muito mais competentes do que eu aqui para poder falar sobre isso, que diz que não pode haver
num espaço menor do que 12 meses, o reajuste de uma tarifa para outra. Ou seja, se a gente reajustar com a tarifa de outubro, levando em consideração que o reajuste está acontecendo em novembro, eu entendo que isso está sendo proposto porque está se pegando o reajuste do mês anterior, e aí acabou se postergando o reajuste que deveria ter acontecido no dia 29 para o mês de novembro. Quando chegar em outubro do ano que vem, que seria a data do dia 29, a gente também não vai poder fazer o reajuste porque vai ter um prazo menor do que 12 meses. Então, automaticamente, a gente está modificando ad eterno a data de reajuste do contrato de concessão da 320, que em termos regulatórios gera uma fragilidade ainda maior para o contrato, porque a gente sempre vai ficar aqui na iminência de quando vai ser o reajuste do contrato de concessão, que deveria ser algo quase que automático, né? Porque, enfim. Então, eu só queria ressaltar esses dois pontos. Primeiro, porque eu acho que isso vai criar uma fragilidade futura, porque vai chegar em outubro do ano que vem, a gente não vai poder reajustar, porque vai ter um prazo menor do que 12 meses. E segundo, ressaltar que esse posicionamento em relação à questão da gente sensibilizar o mercado, né, porque pessoas compraram, né, na verdade, em última instância, aí uma obra de infraestrutura no Estado, né, colocaram seu recurso aqui, não foi pouco dinheiro, e hoje estão buscando explicações da concessionária do porquê que a gente não conseguiu obter o reajuste do contrato, se de fato tem algum problema, se a gente deixou de fazer alguma coisa, que tipo de pendência aconteceu, se há alguma fragilidade regulatória, e a gente simplesmente não tem uma resposta, né? Até porque semana passada teve um pedido de vistas, que eu acho que eu entendo que está dentro do regulamento, mas a gente não teve qualquer explicação do porquê. Então, não tinha nem como emitir um fato relevante na semana passada para dizer o porquê que isso aconteceu. Hoje a gente teve aí uma passagem em relação a isso. Então, eu acho que, de fato, sem nenhuma crítica, sem nenhum questionamento do processo, não cabe a gente fazer isso, não estamos fazendo isso aqui agora. É importante a gente nesse processo evolutivo, estar discutindo essas questões, porque tudo isso impacta depois na percepção de quem quer botar dinheiro aqui no Estado para investir. Então, é só essa a minha colocação de uma pessoa que está aqui tentando ajudar a construir esse processo aí de regulação e de maturação do nosso programa de concessões do Estado. Obrigado. Perfeito, obrigado pelas falas. É um construir regulatório que, sim, nós estamos de forma transparente, vamos falando do rito, né, doutor? Eventualmente é um rito que é necessário, é um rito de colegiado, né? Tem que ser devidamente respeitado até para que esses fatos sejam garantidos, né, como efeito positivo. Entendemos suas falas no que pode melhorar em termos de efetividade, né? Infelizmente ainda nós não temos por nosso normal, que nem precisaria pedir teoricamente o reajuste, né? Não faz parte do nosso atuar que não seja provocado pelas empresas. Quanto mais players nós tivermos no nível de preocupação, né, com o resultado, mais nós vamos aperfeiçoando também os instrumentos internos, né, de melhoria de efetividade. São avanços, né, eu vejo esse caminhar, e enfim, sem prolongar, que o feito é que teremos uma decisão até a próxima semana, né, isso tem a contribuição do voto de vistas, né, da gente já perseguir o aumento definitivo com outubro junto, e claro que tem sempre os impactos e aspectos e impactos regulatórios que nós temos que avançar na nossa capacitação regulatória. Essa difícil tarefa de equilibrar três pratos, né? O poder concedente está claro aqui que ele tinha essa necessidade, a concessionária também, mas também temos que olhar de outras formas e outros agentes, e assim que tem que ser pela normativa. Estamos na evolução, inclusive, da normativa que regula essa reunião. Esses fatos todos nós estamos analisando para melhorar. Então, essas falas vêm em bom tom no sentido de olharmos no espelho do ponto de vista do concessionário e também do poder concedente, André. Estamos aí
considerando suas falas, tá? Nós vamos colocar em ata as falas da doutora Andréa a pedido, porque está fora da temporalidade, mas são adequadas, tá? Depois eu vou pedir para a diretoria se concorda. Não sei, o João, eu acredito que é mais uma manifestação de livre cunho, né? Então, não sei se tem necessidade de colocar em ata, e também deixa o José falar, eu acho que ele quer comentar alguma coisa, doutor José, fique à vontade. Senhor presidente, me permite, quero saudar a todos, né? Nós já havíamos falado no período da manhã, eu gostaria de deixar consignado nesta sessão regulatória que nós fizemos um levantamento recentemente, fazendo um comparativo de 2009 até 2021, os processos julgados na AGER, e esta atual diretoria tem uma performance 27% superior a mais de uma década de execução de atividades aqui na agência. Portanto, os dados que estão publicizados no IOMAT, do volume de julgamentos de processos feitos pela AGER, demonstram claramente a disposição da atual diretoria em analisar os pleitos e fazer a entrega. Outra coisa que eu gostaria de registrar é que, no voto vistas apresentado, não houve nenhuma manifestação deste diretor regulador na direção de pendências a serem encaminhadas por parte da empresa. As manifestações todas se deram no âmbito da necessidade da complementação de informações no âmbito do processo. Tá? Então, é importante a gente deixar registrado isso com maior clareza, para os que não tiveram a oportunidade de ler o voto na íntegra no período da manhã, que não há nenhum apontamento, ou seja, não há diligências a serem providenciadas por parte da empresa para conclusão da análise por parte da diretoria executiva colegiada. E, por fim, mas não menos importante, registrar também nessa sessão regulatória que o processo foi protocolado na AGER dia 8 de outubro de 2021, tramitou em vários setores dentro da agência e até na Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos por 2 vezes, e já teve 2 sessões regulatórias realizadas, indo para a terceira no prazo de 40 dias. Então, isso demonstra claramente que não há, por parte da agência, nenhuma morosidade na análise do pleito, e que nós temos nos empenhado de maneira a cumprir a legislação e as regras vigentes para que o reajuste solicitado, e que também não há no voto vistas apresentado nenhum impedimento para que o reajuste seja feito. Não houve voto contrário à concessão do reajuste. Né? Muito pelo contrário, só houve uma solicitação de diligência para complementação da documentação do processo, a fim de que o pleito da empresa possa ser analisado e isso possa entrar em vigor. Tá, presidente? Eu só gostaria de fazer esse registro, né, a fim de que a gente possa, na próxima semana, com todas as providências devidamente tomadas, chegar à conclusão da análise do processo. Obrigado. Perfeito. Essas nossas falas são complementares desta pauta, tá? A diferença da André que pediu para constar está constando, se precisar alguma constar, enquanto isso estava concluindo a nossa ata. Eu vou pedir que a chefe de gabinete projete a ata para que faça a leitura, para ver se nós temos alguns ajustes, algumas sugestões, complementações, para que no final nós possamos assinar e concluir essa sessão. Só um esclarecimento a título de encaminhamento, tendo em vista que o pedido foi feito pelo diretor regulador, ouvidor de diligências, em que eu fui vencido, gostaria de saber quem que vai fazer essas diligências. A indicação do doutor José é para que o diretor relator faça os encaminhamentos, doutor. Tudo bem, então eu farei, presidente. Beleza, e vamos ver como é que ficou escrito e a gente corrige daí, tá? Doutor José, o seu encaminhamento foi para devolver o voto para o relator para que ele pudesse fazer, principalmente essa questão. Isso mesmo, isso, né? Tá bem esclarecido, né? Eu agradeço, sim, é importante, claro, até para cumprirmos o prazo que nós colocamos, né? A lei, assim que puder, faça a leitura para ver se concordamos com o texto ou requer melhorias. Desde o início, né?
Presidente, só vou beber água, tá? Só. Só aguardar um minutinho o retorno do Dr. Paulo à sala para a gente fazer a leitura. Perfeito. Pode começar. Boa tarde. Fazendo a leitura da ata de hoje. Ata da 82ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da AGER-MT, realizada no dia 16 de novembro de 2021. Ao 16º dia do mês de novembro de 2021, com início às 10h30, na sala de reuniões da AGER, situada na Avenida Caminho de Campos, 329, Xangri-Lá, em Cuiabá, reuniram-se o presidente regulador da AGER, senhor Luiz Alberto Nespolo, o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor regulador de transportes e rodovias, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de energia e saneamento, senhor Wilber Noril O'Hara, o advogado-geral regulador, senhor Felipe Tomás Borges, a chefe de gabinete, Aléa Almeida de Oliveira, abaixo assinados, participam os servidores da AGER, Haroldo de Luna Cavalcante, Damares Cristina de Lima, Faria, Andréa, aonde mesmo que ela está lá na da cima? Fujioka? Tem mais alguma alteração? Ele ia dar Marcelo Augusto Filho. Tá. Ok. Então, como representantes, né, da AGER, Haroldo de Luna Cavalcante, Damares Cristina de Lima Faria, Caroline Fernanda Botelho, Deusdel Ferreira de Souza e Silvio da Costa Magalhães. Representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Andréa Carolina Domingues Fujioka, Gessé da Silva dos Santos, Marcelo Augusto de Andrade de Maia Filho, Rafael Vitor de Souza Braga e Gustavo Povos Detone. Representantes do verificador independente Evia, Daniela Argenta e Rodrigo Casarim. Representantes da Via Brasil MT 320, concessionária de rodovias SA, senhor João Couri Neto, Renato Peixoto Beltrame, Mariane Corade Braga, para a realização da 80ª Sessão Regulatória. Sim. Ah, tá. Augusto Andrade de Maia. Obrigada, Marcelo. Então, segundo parágrafo, o presidente da sessão, o senhor Luiz Alberto Nespolo, iniciou a sessão no uso das atribuições que lhe confere aos artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011,
Cumprimenta os presentes, verificando a existência do quórum necessário, declara aberta a 82ª sessão regulatória. Passou a palavra aos diretores reguladores de transportes, rodovias, de auditoria, de energia e saneamento, que cumprimentaram todos os presentes. Após, foi retornada a palavra ao presidente regulador, que informou que a convocação do presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial, no estado de Mato Grosso, na folha número 28120, no dia 9 de novembro de 2021, página 33, conforme aprovada na 81ª reunião deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER-MT, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis estabelecido na legislação. Em seguida, passou-se a pauta. 1. Processo número 475886 de 2021. Via Brasil MT 320, concessionária de rodovias SA. Assunto: reajuste anual da tarifa básica de pedágio. Trata-se do requerimento administrativo formulado pela Via Brasil MT 320, concessionária de rodovias SA, solicitando o reajuste de tarifa básica de pedágio para as praças de pedágio P1, P2 e P3 da rodovia MT 320. Protocolizado nesta agência de regulação em 8 de outubro de 2021, folhas 2 a 5, conforme 81ª sessão regulatória, o relator diretor regulador de Transportes e Rodovias, do senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, apresentou seu voto pelo deferimento do pedido da Via Brasil 320 concessionárias de rodovia SA quanto ao reajuste da tarifa básica de pedágio para as praças de pedágio P1, P2 e P3 da rodovia MT 320, para que seja fixada a tarifa básica do pedágio em R$ 9,30, como tarifa teto e que esta reproduza seus efeitos para os demais categorias de veículos, conforme estabelece o contrato, para vigência a partir do mês de novembro de 2021, sendo facultada a concessionária a cobrança a inferiores à tarifa teto, desde que não impliquem em pleitos compensatórios posteriores quanto à recuperação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme previsão contratual e recomendação da CREE. O presidente regulador passou a palavra ao diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, que, após cumprimentar a todos os presentes, fez a leitura no íntegro relatório de voto vista. Após a leitura do relatório, o presidente da sessão abriu a palavra aos interessados no processo. Os representantes da CIR se manifestaram via chat que não há nada a declarar, e o representante da Via Brasil MT, concessionário de rodovia MCA, senhor Renato Beltrame, agradeceu pela oportunidade e manifestou que não há nenhuma manifestação a fazer. Desta forma, foi retornada a palavra ao diretor regulador de auditoria, que leu seu voto vista. Segue. Nos termos da legislação em vigor, especialmente da Resolução Normativa 1 de 2012, que dispõe sobre os procedimentos para apreciação e deliberação dos processos administrativos regulatórios pela Diretoria Executiva Colegiada da AGER e dá outras providências para a que seja o processo convertido em diligências nos termos do artigo 21º, artigo 21 da citada resolução, que assim dispõe. Entendendo a maioria da diretoria executiva colegiada que o processo não se encontra suficientemente instruído, será lícito a conversão do julgamento em diligência para o esclarecimento de matéria fática ou técnica na forma desta resolução. Considerando que a Coordenadoria de Estudos Econômicos se manifestou nos autos que, após a data de 9 de 11 de 2021, quando da divulgação da inflação oficial do mês de outubro, que fosse procedida a revisão do cálculo tarifário, considerando que o processo foi pautado para julgamento no dia 8 de 11 de 2021 e agora retorna para julgamento em 16 de 11 de 2021, data posterior à mencionada pela Coordenadoria de Estudos Econômicos, com o objetivo de evitar retrabalho e que o processo após julgamento da Diretoria Executiva Colegiada retorne para nova análise. Deverão os autos serem encaminhados à Coordenadoria de Estudos Econômicos para que seja ouvida antes da deliberação da Diretoria Executiva Colegiada. A Coordenadoria de Estudos Econômicos também deverá esclarecer se o TCA a ser utilizado deverá ser o do mês de setembro, como manifestou, né, senhor José Rodrigues?
como manifestou o verificador... Obrigada. Como manifestou o verificador independente nos autos ou o IPCA do mês de outubro, conforme sua manifestação às folhas 50. D. Seja o processo remetido ao relator, posterior às manifestações da Coordenadoria de Estudos Econômicos, para cumprir as orientações da Advocacia Geral Reguladora, quais sejam: 1. Fazer juntar aos autos o checklist anexo ao parecer. 2. A certificação pelo setor de contratos e pelo ordenador de despesas. Presidente... Se me Sim. permite, presidente, posso fazer uso da fala? Pode. Assim, presidente, essa manifestação que está no voto vista, com relação ao cumprimento dessa manifestação da GR, ficou claro na sessão regulatória que o diretor Paulo, né, e também com a fala do doutor Felipe, que esse documento foi anexado ao processo, mas que não haveria nem necessidade de fazê-lo, né? Portanto, o advogado-geral regulador já se manifestou na direção de que não haveria necessidade de cumprimento dessas diligências. Portanto, eu solicito a fala do doutor Felipe aí, para esclarecer a gente se de fato isso é necessário, né? Senão a gente vai estar determinando uma providência que é dispensável e só vai demorar um pouco mais para instruir o processo antes da sessão regulatória. Essa é a minha manifestação, é só título de contribuição, mas se vocês acharem que está superado, já passou, eu respeito. Doutor José, esse é o seu voto, depois tem que ter a manifestação do que determina a diretoria, né? Mas abrimos a palavra assim ao doutor Felipe, na minha visão tem que ficar o seu voto na íntegra, tá? Não é seu voto? Sim, não é para excluir, não, é só a título de contribuição, presidente. Não, tranquilo, porque é o seu voto, nós não podemos mudar, a não ser que mudar a impressão, mas abra a palavra. É uma questão de ordem. Eu coaduno com a ideia do diretor Zé Rodrigues, o voto dele vai constar no processo, ele não vai alterar. É só para ver se faz sentido colocar em ata. Eu acho que é isso que ele está pedindo a ajuda da Advocacia Geral Reguladora. Você não queria constar o seu voto inteiro, doutor José? Não, presidente, meu voto pode constar no processo, não tem problema nenhum. Aqui eu achei que a gente estava tratando da deliberação, então eu retiro minha fala e deixo para o momento oportuno onde vai constar a decisão da diretoria. Ah, perfeito, ainda não chegamos. Sem problema, obrigado. Tá bom, ainda não chegamos, tá bem, se já clareou, tá ótimo. Eu vou dar continuidade no D, tá? D. Seja o processo remetido ao relator, posterior às manifestações da Coordenadoria de Estudos Econômicos, para cumprir as orientações da Advocacia Geral Reguladora, quais sejam: 1. Fazer juntar aos autos o checklist anexo ao parecer. 2. A certificação pelo setor de contratos e pelo ordenador de despesas, presidente regulador, de que o caso se amolda aos termos de parecer. E 3. Preenchimento do formulário no site da PGE, informando a utilização do parecer normativo. E, após a manifestação do relator, também se faz necessário ouvir a Advocacia Geral Reguladora antes da deliberação da diretoria executiva colegiada, uma vez manifestado pelo Procurador do Estado, através de e-mail que nenhum dos requisitos foram observados para a dispensa da manifestação da Advocacia Geral Reguladora no processo. Assim, teremos a segurança da regular instrução do processo. F. A chefia de gabinete deverá fazer juntar aos autos a publicação da convocação para a sessão realizadas nos dias 8 de novembro de 2021, bem como a convocação para o dia 16/11. Somente após o cumprimento dessas diligências é que entendo que o processo estará apto para ser votado. H. Para além dessas deliberações, necessário se faz também que o relator esclareça no seu voto o prazo que será determinado à concessionária para que a mesma promova os avisos necessários acerca do novo valor para a ciência dos usuários da rodovia. E, bem como se torna indispensável a deliberação que seja estabelecido a data e horário no qual a tarifa passará a vigorar, considerando que o voto do relator trouxe apenas no mês, senão vejamos, para vigências a partir do mês de novembro de 2021, de acordo com o anexo 5 do edital, que dispõe sobre a estrutura tarifária da concessão, determina que a AGERMT publicará a nova tarifa identificando a data em que esta entrará em vigor. J. Após cumpridas todas as diligências necessárias para
a regular instrução do processo, seja designada nova sessão regulatória para análise do mérito do pleito de interesse da concessionária. Senhor José Rodrigues Rocha Júnior, assim vota. Com relação ao item D e E do voto vista apresentado pelo diretor de ouvidoria, perquirido pelo presidente regulador quanto à necessidade de cumprimento de tais itens, o advogado-geral regulador Felipe Tomás Borges manifestou-se pela não necessidade de cumprimento dos subitens 1, 2 e 3 do item apontado D, informando que, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução 1 de 2012, fica dispensado a manifestação prévia da Advocacia Geral Reguladora. De outro norte, quando questionado ao diretor regulador de Transportes e Rodovias, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, relator do processo, sobre a necessidade quanto à matéria técnica apontadas pelo diretor regulador ouvidor, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, se haveria necessidade de ouvir a área técnica, que respondeu pela necessidade de convocação de um dos membros da Coordenadoria Regulatória dos Estudos Econômicos. Por fim, o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, em razão da ausência emergencial do diretor regulador de energia, Wilber... Ah, sim. De energia, saneamento e gás. Senhor Wilber Nori Ohara, que por razão de problemas pessoais envolvendo acidentes automobilísticos com sua esposa, que solicitou a suspensão do ato. Após a liberação conjunta, a diretoria executiva colegiada decidem pela suspensão temporária do ato, decidido pelo seu retorno às 16 horas do mesmo dia, 16/11/2021. Retorno da 82ª sessão regulatória após suspensão temporária ocorrida hoje às 11h55. O senhor presidente regulador reiniciou a sessão cumprimentando a todos na sala e deu como reaberta a sessão. Assim sendo, leu os apontamentos manifestados pelo diretor regulador de ouvidoria, apontou como voto... isso. Leu o voto, né? Oi? Ele leu o voto. Isso. Assim sendo, leu o voto ao diretor regulador de ouvidoria. Ok. Em vez de apontamentos. Leu o voto. Obrigada. Manifestado pelo diretor regulador de ouvidoria, que apontou como voto vista. Pode ser assim, diretor? Senhor presidente. Final aí, não. Pode terminar aí, diretor de ouvidoria. Seu voto vista. Tá. Senhor presidente regulador, passou a palavra ao diretor regulador de transportes e rodovia para voto. O mesmo manifestou em manter seu voto, mas se coloca à escolha da maioria. Pode ser, diretor Paulo? Isso, deixa claro a manutenção e assim, na verdade, se coloca, na verdade é uma obrigação legal, né? Eu tenho que cumprir a decisão do colegiado. Mas se coloca Isso. À disposição da decisão da diretoria colegiada. Só paga agora também. Peraí. Ok, mas se coloca à disposição da decisão da diretoria executiva colegiada da AGER. De dar cumprimento à decisão da diretoria colegiada. Mas se coloca à disposição, só um instantinho, de dar cumprimento à decisão da diretoria executiva colegiada da AGER. Sim, diretor? O presidente da sessão passou a palavra para o diretor regulador de energia, saneamento e gás, senhor Wilber Nori Ohara, que vota a favor da diligência. Por fim, o presidente... Doutor Nori, de acordo?
O senhor falou mais algumas coisas, né? Eu voto de acordo com a diligência e que o valor seja atualizado até o mês de outubro, né, presidente? E para que o valor, né? E que o valor seja atualizado até outubro. Isso. Oi? É verdade. Atualizado até o mês de outubro. Assim, doutor Noril. Uhum. Isso. Por fim, o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, vota a favor, sendo as... Não, não é também a favor da atualização do índice até outubro. da atualização do índice até outubro de 2021. E aí vota a favor da diligência para a atualização. E vota Não. Vota a favor. Lá onde é que está voto a favor da diligência. Diligência para a atualização do índice. a atualização do índice até do... Assim, presidente? Isso mesmo. Sendo assim, a diretoria executiva colegiada da GERMP, por unanimidade, Determina, não é voto. determina para a transferência da próxima sessão e automática no prazo. Não, próxima sessão para Transferência. não tem automática, próxima sessão em 5 dias, né? No prazo de 5 dias. Já tem o prazo ali, no prazo, isso. No prazo de 5 dias úteis, sem necessidade de oficiar novamente aos órgãos de controle? Não precisa oficiar. Precisa, né? Presidente, aí não é transferência, né? É nova sessão, né? É nova, né? Terceira, né? Determina realizar Realização de nova sessão regulatória. No prazo de 5 dias, vai tirando da próxima. no prazo de 5 dias. Úteis, tá certo? Uhum. Oficiando, Oficiando todos as partes interessadas, os órgãos de controle. já tá tudo isso, tá? Não, nós pagamos. Ah, tá. E as partes interessadas. Tá. Aqui eu vou passar para frente, só um instantinho. Isso, nos termos do artigo 20. E as partes. Tá, vou ler aqui do determina, tá? Uhum. Por unanimidade. Não foi unanimidade, foi da determinação, sim, né, Paulo? Tu tá concordando? Sim. Eu fui voto convencido. Uhum. Então, por Maioria. Determina realizar a nova sessão. Ah, não, essa aí foi unanimidade. E por maioria embaixo daí. A maioria é só a sessão. Não, a sessão não, a diligência. Isso. Tá, então, por unanimidade, determina realizar nova sessão regulatória no prazo de até 5 dias úteis, oficiando todos os órgãos de controle e dos consumidores e as partes interessadas, nos termos do artigo 20 da Resolução 1 de 2012. Isso. Por fim, o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo proferiu finalizar a sessão. Finalizou a situação. Uhum. Não, tá dúbio, só com calma. Finalizou a sessão. Retiro proferiu. Finalizou. Pode falar, doutor Paulo. É só esse texto aí, porque não tem como ele finalizar sem reagendar, né? Isso. Mas foi reagendado antes da finalização. Joga para o final, se finalizou. Que ficou marcada para o dia tal, né? A sequência dos 5 dias úteis lá em cima, tá? Talvez levar esse 23. Cola no final isso aí, que tu recortou para não perder. Beleza. E recorta agora essa 83ª, né? Isso. Aqui, né? Isso. Ctrl X, joga lá para cima, né? Ctrl C, porque o 83 também tem que ficar lá embaixo. Tá, então aqui. Ctrl C. Prazo de até 5 dias úteis. Realizando, né? Não, ficando agendada para.
ficando agendada para. Ficando agendada, Ctrl V, que daí? Para. Eu acho que se para. Não, ficando agendada a Uhum. 83ª sessão regulatória. Para o dia 23. Para o dia 23 de novembro de 2021, às 14 horas. Oficiando todos os órgãos de controle dos consumidores e as partes interessadas. Nos termos do artigo 20 da Resolução 1 de 2012, onde o processo retorna ao relator para providências e reapresentação na 80ª sessão Pode tirar o restante, regulatória. não precisa repetir a data? Uhum. Beleza. Ótimo. Por fim, o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo finalizou a sessão. Em tempo? Aí, em tempo, foi apontado pela senhora Andréia. Eu vou pegar de lá, tá, Andréia? Para que a gente não tenha... Em tempo, foi apontado pela senhora Andréia Carolina Rodrigues Fujioka, representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, pontuou via chat e pede para que sua manifestação seja consignada em ata. Com a devida vênia, gostaria de manifestar que discordo da conversão do feito em diligência, vez que o procedimento de reajuste de tarifa deve ser simplificado e automático, e sua paralisação gera reflexos e prejuízos financeiros diários para a concessionária, uma vez que está mesmo. Uma vez que está praticando tarifa com um valor monetário desatualizado. Tal prejuízo poderá gerar pedido posterior de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato por parte da concessionária, que, em última análise, acabará gerando maiores prejuízos também aos usuários do serviço e ao próprio poder concedente, que terá que arcar com o eventual reequilíbrio. É isso. Perfeito. No final também o presidente agradece. Sim. O presidente... Presidente, me permite, antes da fala da Andréia aí, o senhor está encerrando a sessão. A fala dela não foi depois que acabou a sessão, foi durante. Sim. Terminou as votações. Então, minha sugestão é só recortar essa frase que está aqui em cima. Ó, por fim, o presidente Luiz Alberto finalizou. Coloca aí embaixo no último parágrafo, tá? A título de contribuição. Ctrl X. Só leva um pouco para cima. Uhum. Não, tudo bem. Com calma. Onde vamos votar? Tente achar onde é que vai. Uhum. Por fim, põe para baixo. Isso, sobe lá em cima. Vamos ver. Uhum. Preciso que leia novamente, presidente? Não, só estou vendo. Perfeito, é isso aí. Não requer, eu acho, ler de novo, tá? Já está bem, só vão acertar alguns nomes que foram pedindo ao longo do tempo. Volta para o início ou bota contra o L, como tu preferir, só para achar alguns nomes. Lá no iniciozinho, na cifra, tá? Marcelo Augusto tem um erro. Marcelo Augusto B. Andrade e sem o B. Tá. Mais algum? Beleza. Mais alguém? Só dá um salvar, por gentileza. Doutor José, partindo em ordem alfabética, de acordo com o texto da ata que está em tela? De acordo com o texto da ata apresentado, senhor presidente. Obrigado. Doutor Paulo, de acordo com o texto em tela? De acordo, presidente. Tá joia. Doutor Noril, de acordo com o texto em tela?
De acordo, presidente. Obrigado. Da parte da presidência também está de acordo com o texto em tela, agradece a presença de todos e também já deixa pré-convocado para a nossa reunião para encerrarmos esse assunto até na próxima terça-feira. Desejamos um excelente resto de tarde de trabalho para todos. Obrigado, bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde, quase boa noite, pessoal. Obrigada. Lembrando os diretores que nós vamos sair dessa reunião e vamos entrar noutra, nem que seja só para remarcar e deixar um ato oficial, porque nós temos um compromisso, tá, senhores? Conto com vocês lá na talha da deliberativa. Pode fechar e abrir a deliberativa para